Para começar com esse boneco, a gente precisa estruturar esse feltro. Ele precisa ser um feltro tratado para que ele fique mais firme. Eu vou usar aqui no fundo dele esse feltro, que é um feltro já estruturado da Santa Fé. Ele já é um pouquinho mais grosso, mas na falta dele, porque não é fácil encontrar nas lojas, vocês podem estruturar o feltro normal mesmo. Ele vai ficar com a textura parecida, ele vai ficar firme também. Eu vou usar esse porque esse eu já tenho aqui. Eu vou abrir ele. Não vou cortar essa parte, porque vai ser o meu fundo. Eu venho posicionar a minha parte branca, também tratada, todo ele tratado do lado direito aqui. Considerando que a gente vai ter uma bordinha pra gente cortar, que ele vai ficar como se fosse um contorno do boneco de neve. Então, eu vou vir com a cola quente e vou prender em alguns pontos esse bonequinho aqui, em alguns pontos estratégicos, não muito perto da borda, porque eu vou passar uma costura à máquina. Caso vocês não tenham máquina de costura, também pode ser feita essa peça à mão. Aí vocês vão aplicar aqui com ponto palito, ou com o ponto, ou com o pesponto aqui ao redor. Então, da mesma forma, não pode ter a cola na borda. Eu vou colocar em alguns lugares aqui, vou colocar no topo da cabeça, só pra posicionar. Pra cola quente não ficar aquele relevo, a gente precisa, enquanto ela ainda está quente, a gente precisa pressionar com uma superfície, alguma ferramenta reta e lisa, porque assim ele não fica aquele calombo que às vezes a cola quente deixa, que muitas vezes a gente prefere usar cola de silicone por conta disso. Mas nessa peça eu prefiro e eu recomendo a cola quente porque ela vai ficar mais dura. Então, ela vai ajudar também na estruturação. Vou colocar um pouquinho aqui no pescocinho dele. E um pouquinho aqui nas laterais do corpo. Coloca sempre aos poucos, para não deixar essa cola secar. Se ela secar antes de pressionar, vai ficar aquele relevo, vai ficar aquela parte grosseira. Então, eu preciso empurrar ele aqui enquanto ela tá quente. O cortar não corta em rente, lembre-se que tem que deixar uma bordinha que a gente vai fazer o contorno, vai deixar como sendo um contorno da peça. E eu vou fazer o mesmo com essas partes maiores aqui dele, que são os acessórios, né, que a gente troca. Eu vou fazer com todas elas. Todas as partes que são removíveis, eu vou colocar um pouquinho de cola e vou colocar nesse fundo preto. Mas vou fazer isso apenas com essas peças maiores, que são as mãozinhas, o cachecol, os galinhos do bracinho, a cartola e o gorro. Os que a gente vai fazer, os botões, as estrelas, os corações que a gente troca para fazer os enfeites, as decorações, esses a gente só apenas cola, daí tem que fazer uma colagem diferente, que eu vou mostrar depois. Essas peças maiores a gente vai costurar, além de colar. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola no centro delas, cuidando para não deixar na borda, porque a gente vai levar na máquina de costura. E vou colar todas as partes. Cuidado também, prestem muita atenção para fazer essa colagem espelhada. Ou seja, a mãozinha do lado direito, que tá voltada para cá, a mãozinha do lado direito voltada para o outro lado. Então, tem que ser espelhado. Aqui nas mãozinhas, que ela tem essa manguinha, também a gente já coloca aqui que a gente vai costurar elas juntas.
Já vou aproveitar e passar essa costura na máquina também, já com essas manguinhas aqui. Posiciono sobre ela. O mesmo a gente faz com esse detalhe aqui. O mesmo a gente faz com esse detalhe da cartola, a gente vai colar ele e depois costurar, passar uma linha aqui, uma linha aqui. E aqui também, no gorro, a gente vai colocar essa tira e vai passar uma linha de costura e vai costurar junto. Essas peças grandes também a gente vai colocar nesse forro. Então, eu vou concluir aqui, vou levar a máquina e retorno já para vocês com ela costurada. Com todas as partes já costuradas, eu vou cortar da seguinte maneira. É bem simples, já tá costurado, então eu só venho cortando, deixando uma margenzinha de contorno. Repito isso em todas as outras partes, elas vão ficar assim. E as menorzinhas, que a gente não levou na máquina, que a gente colocou apenas as maiores, eu vou fixar elas só com cola. Então, a colagem é um pouquinho diferente. Ao invés de colar ela no centro só, colocar pouca cola no centro, porque depois a gente vai fazer a costura, a gente vai colocar bastante cola nela. Então, tem que ser com cuidado, uma de cada vez, já pega aí a sua ferramenta retinha para alisar, porque como a gente vai colocar bastante cola, tem maior chance de ele ficar aquele relevo. Então, se a gente não for rápido nesse processo, ele pode ficar um relevozinho. Aqui são bastante cola em todas as pontinhas. Deixei essa peça pra gente colar, pra mostrar, porque ela é mais complicada, ela é mais difícil, por ter várias pontinhas. Passo nela toda, uma camada generosa de cola. Vem aqui no meu fundo preto e pressiono toda ela. Aperta, dá uma alisadinha. Olha como fica bem retinho. Não faz aqueles calombinhos da cola quente. E da mesma maneira que nós cortamos uma borda daquelas peças maiores, nós vamos cortar também uma borda dessas pecinhas menores aqui. Com cuidado, com calma. Tomem cuidado quando forem colar, para não deixar uma muito perto da outra, porque tem que considerar que uma vai ter uma bordinha e a outra também, né? Senão ela fica muito, uma delas acaba ficando sem esse lado preto. E o preto é importante para destacar no boneco de neve, né? Que é branco e muitas vezes ele é fixo numa parede branca, às vezes na sala ou num quarto da criança. Então, essa bordinha vai ajudar a destacar.
E é só continuar cortando. Já com essa peça aqui, eu vou usar ela como uma guia. Vou posicionar aqui só sobre ele. E um dos detalhes de cima, pra gente ver onde vai ficar a boca, porque a boca dele é fixa. A boca dele, nós vamos fazer com essas bolinhas. Vou colocar uma no meio, vamos puxando aqui. Essas bolinhas a gente já vai colar o sorriso dele. É importante pôr essas peças pra gente ver certinho, se não vai atrapalhar depois, quando a gente for montar. Olha, vai ter uma bochechinha aqui. E essas foram as orientações a respeito da colagem e da costura dele. Para o feltro tratado, eu utilizo uma mistura de 200 ml de cola branca extra forte para cada 5 litros de água. Então, ele vai ficar bem durinho com essa medida. Se vocês fizerem e acharem que poderia ser um pouquinho mais duro, coloca um pouquinho mais de cola, não põe muito, não há necessidade de colocar muita coisa. 200 ml para cada 5 litros de água é o suficiente. Eu vou colocar também essa receitinha lá na lista de materiais. Para a montagem final, para a gente ter a posição certinha de onde vão ficar os velcros, para a gente prender essas peças, a gente escolhe alguma delas aqui, escolhe uma montagem. O narizinho. Vamos colocar aqui o olhinho. E ele tem 2 bochechinhas. Então, aqui, com essas partes posicionadas, a gente já consegue ajustar aqui para ver qual que é a melhor posição para esse olhinho, para esse narizinho. E com a caneta fantasminha, eu vou marcar onde é a posição ideal para a gente colocar um pedacinho de velcro. Só vou fazer um pontinho. Vou tirando e vou marcando. Considerando que o velcro vai ficar bem no meio dessa peça, então, quando eu faço essa marcação aqui, eu já imagino que ele vai estar em contato com o meio dessa peça. E vou marcar aqui onde eu vou prender esses olhinhos. Bom, vou prender primeiro os olhos. Agora que eu já marquei o rostinho. Aqui eu optei por colocar um botãozinho. Eu vou colocar também uma medida de um círculo de feltro para colocar nesse olho, caso vocês não tenham o botão, ou prefiram colocar o feltro. Eu vou colocar o botão porque fica mais... só para ter um detalhe a mais. Passem várias camadas, passem a linha várias vezes para que esse botão fique bem firme. Mesmo assim, eu vou levantar aqui um pouquinho, vou dobrar aqui, ó, que apareça a parte de baixo, e vou colocar um pinguinho de cola nessa linha, para ajudar ele a aderir, e assim a gente garante a segurança desse botão, garante que ele vai ficar aqui mesmo, que uma criança muito determinada puxe. E aqui na parte de trás, onde eu dei o nozinho do arremate da linha, também eu vou colocar uma gotinha de cola e uma bolinha de feltro, para reforçar ainda mais. Bem, agora a gente continua com as nossas marcações.
Já tenho a posição do nariz, a posição das bochechinhas. Eu vou colocar aqui uma cartola. Vou ver a posição dos bracinhos. Deixa eu marcar esse aqui antes. Eu vou colocar um velcro, a gente vai usar velcros para essas partes maiores de 12 centímetros. Esse velcro aqui que é uma tira. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, que seria o meio dele. Nessa posição que ele vai ficar. Os bracinhos e as luvinhas vão ficar pra cima assim. Então, a gente marca aqui. Aqui um bracinho. Aqui o outro bracinho. As luvinhas são a mesma coisa. E bem centralizado aqui, nós teremos os botõezinhos, né? Que são três velcros que a gente vai colocar. Que são pra gente colocar esses enfeites. Então, a gente coloca aqui mais ou menos a posição deles. Olha aqui pra entre o espaço que tem entre um e outro. Então, um vai ficar aqui. O outro vai ficar aqui. E o outro aqui. E agora, a última marcação que falta é aqui da cabecinha dele. Que são essas tiras de 12 centímetros. Então, bem no topo aqui da cabecinha, vai ter uma tira. As marcações para colagem são essas. Eu vou colocar a tira, o velcro, esse lado, vou abrir ele aqui, né? Ele vem duplo. Esse lado mais felpudinho, eu vou deixar para colocar nas peças. Esse mais áspero, eu vou colocar no boneco de neve. Então, eu venho com a cola, vocês podem costurar também isso aqui, mas a cola, se a gente colocar uma camada generosa de cola, ele vai fixar muito bem, ele não vai soltar. Mesmo com o atrito da criança puxando com frequência, ele não vai se soltar daqui. Porque como ele tem esses furinhos, a cola entra nesses furinhos e agarra nele ali. Vou levantar aqui, já vou apagar essa linha e colar bem os cantinhos é bem importante que fique colado. Já vou virar aqui o gorro, aproveitando o gorro não, a cartola, aproveitando que eu já tô com a tira. Lembrando que a gente coloca no meio, onde ele vai estar. Então, a gente coloca aqui, visualiza onde é que ele tá. Nessa altura, seria uma altura boa. Então, a gente vem e cola. Por que que eu coloquei essa tira mais peludinha nas peças que estão soltas? Porque quando ele não tiver no boneco, ele vai estar numa embalagem, ele vai estar guardado em algum lugar. E se for o lado felpudo nelas, vai ficar grudando uma peça na outra. E esse aqui do lado peludinho, elas podem ficar em contato uma com a outra que não vai ficar grudando. Levanta as pontinhas, confere
Se tá bem colado, vamos reservar esse. Vou pegar aqui uma outra tirinha de 12 centímetros. E agora a gente vai colar aqui onde vai ficar o cachecol. Eu vou apagar esse ponto. Eu coloco sempre as tiras maiores antes das tiras menores. Observa aqui onde vai ficar, sempre vai conferindo que é a melhor maneira de a gente posicionar ele corretamente. Visualiza aqui que ele tem que começar aqui o velcro, então é aqui que a gente vai grudá-lo. Bem, as tiras maiores nós já colamos aqui no boneco. Mas como nós temos dois cachecóis de cores diferentes e duas opções de acessórios para colocar na cabecinha, significa que do velcro, nós vamos precisar de mais duas partes do velcro, porém, só da parte mais felpudinha. Então, esses aqui a gente vai acabar não utilizando. Porque eu preciso da parte felpudinha que faz par com essa parte aqui. Uma eu utilizei na cartola, a que veio com aquele, e agora eu preciso de mais uma para pôr no gorro. Prontinho. E eu vou pegar mais uma tira de 12 para colocar agora neste cachecol. Vai acontecer a mesma coisa, eu vou utilizar apenas o lado peludinho aqui dele. Aí, como eu já fiz um, eu posso olhar pelo outro e ver a posição, colocar na mesma posição. Não preciso medir ele direto no boneco. Bem, as partes das tiras maiores nós já fizemos, vamos reservar. E agora nós vamos pegar as tiras de 4 centímetros, que serão essas das mãozinhas aqui. Das mãozinhas e das luvinhas e dos galhozinhos de árvore. Eu vou apagar antes. Vou colocar aqui na marcação que a gente já fez. O lado peludinho eu vou deixar aqui do ladinho por enquanto. Agora eu vou colocar aqui na luvinha. Na outra luvinha. Bem, fiz aqui a colagem nas luvinhas, fiz também já nos bracinhos, na mesma medida aqui.
E agora eu vou colocar as partes menores. Nos menores, eu estou utilizando essas bolinhas. Ele já vem essas cartelas de velcro já no formato de bolinhas. Não é muito comum se achar nas lojas, eu compro pela internet essas bolinhas. Se vocês não encontrarem em lojas online, é só cortar um quadradinho dessa mesma tira aqui e usar um quadradinho para fazer esses detalhes menores aqui. Coloquei uma bolinha em todas aquelas marcações que a gente já fez com a caneta anteriormente e coloquei uma bolinha em todas as peças atrás, bem no centro delas. Essa bolinha, ela é fácil de colar, ele é só... Colocou aqui a cola, ele já vem com uma colinha, mas a gente coloca a cola quente também para ficar bem seguro, porque só essa colinha não é o suficiente para ele segurar. Coloca bem no meio. E pronto, já estão todas as partes coladas. Esse detalhe aqui, eu apenas colei mais 3 pompons em cima, coloquei bastante cola embaixo e entre eles, para que eles fiquem bem seguros, para que uma criança não consiga arrancar. Aqui, nessas partes maiores aqui, além da parte que vai ficar segura aqui no corpinho, presa no corpinho, eu coloquei uma bolinha em cada cachecol, que é para que tenha mais uma possibilidade de enfeite aqui, para a criança colocar. E coloquei também uma bolinha aqui no topo do gorro, para colocar aqui mais uns detalhes. Coloquei aqui também, para colocar mais um detalhe. Aqui na cartola dele também tem mais um velcro aqui, para que a gente possa criar bastante posições para as crianças brincarem. Agora, por fim, depois de toda essa parte de velcro colada, por fim, nós vamos colocar uma argola no alto aqui do nosso bonequinho, no topo, que é onde ele vai fixar, onde vai ser pendurado, né, na parede. Eu vou usar essa argolinha de acrílico. Vou fazer uma costura, vou prender ela com linha. Cuidado para a linha não ir lá para frente, ó, eu tô pegando só a parte preta. Vou fazer algumas voltinhas. Faço umas voltinhas, dou um nozinho e arremato essa linha. Agora, para garantir que fique bem seguro, eu vou cortar uma tirazinha de feltro. E vou colar aqui nessa argola. Vou colocar primeiro na pontinha aqui, passar por dentro dela. Pressionei, pressionei. Agora eu vou colocar no restante da tira, que assim ela fica bem protegida, bem segura. E agora é só montar o nosso boneco de neve e nos divertir com as possibilidades. Depois de todas as partes aqui, todos os velcros já com algum acessório, ainda sobram algumas variações para a criança ir trocando e sempre mudando a brincadeira.